Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses. Filipenses, capítulo 4, dos versos 4 a 7. Está todo mundo ligado aí em Filipenses? O título do nosso sermão, volta aí no primeiro slide, por favor. Obrigado. O título do nosso sermão está na tela, A Alegria do Senhor. Gente, depois de um acampamento que falou de alegria, e aí os jovens ficaram curiosos, se bem que os jovens podem assistir os vídeos, estão lá no meu canal, das pregações sobre alegria. Mas se você quiser fechar com chave de ouro o assunto alegria, nós vamos falar hoje, a alegria do Senhor. Eu convido você, então, agora pode passar para a parte do texto, obrigado, a fazer essa leitura, acompanhar comigo a leitura de Filipenses, capítulo 4, versos 4 a 7. E o texto diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Graças a Deus, a essa palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra está diante de nós. Que Teu Espírito venha sobre nós, agora, nos iluminar a Tua verdade, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos guiar à Tua verdade, para que sejamos moldados por esta verdade, transformados por essa verdade, inundados pela alegria que está sendo proposta nesse texto, e a Tua paz, que o Senhor pode nos dar, e que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a carta de Filipenses, só para você lembrar, foi escrita por Paulo, é uma carta para a igreja de Filipos, né? A igreja da cidade de Filipos, por isso o nome Filipenses, para os cristãos da igreja de Filipos, os filipenses. E ela foi escrita por Paulo, como eu estava dizendo, no período de 62, anos 62 aproximadamente, depois de Cristo. Paulo estava preso, é uma das cartas da prisão. Paulo estava numa prisão domiciliar, então Paulo estava num momento terrível, aprisionado, a sua liberdade geográfica ali estava totalmente vetada, mas ele estava com a palavra, né, com a pregação livre. Ele pregava para os centuriões que ficavam com ele ali, e ele também, nesse caso, pregou por meio de cartas. E uma das cartas da prisão é essa, Filipenses. E é interessante que no meio de um momento de preocupação, de tensão e até mesmo de tristeza da parte dele, porque estava preso, ele o tempo inteiro, não só nessa carta, a carta de Efésios e as outras da prisão, ele está sempre falando de se alegrar, de alegria. Como alguém pode ter alegria estando preso e estando preso injustamente? Só tendo uma alegria totalmente diferente da que o mundo está oferecendo, porque a que o mundo dá satisfaz desejos provisórios, transitórios, que acabam facilmente e não resolvem muita coisa na nossa vida. Mas a alegria que Paulo estava sendo abastecido para passar por esse momento de prisão, era uma alegria que a gente pode dizer que é a força, né? A alegria do Senhor, uma alegria que sustenta no meio de um caos, no meio de um momento que deveria ser um momento de tristeza. E aí o primeiro ponto que eu queria mostrar para você é esse aqui, ó. Vamos lá? Coloca, por favor. O que vemos aqui, Paulo, que está sendo sustentado pela alegria do Senhor, fazer um chamado aos filipenses, e faz para a gente aqui também, um chamado à alegria que é no Senhor. Ele vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor. A ideia aqui não é se alegrar no bom resultado na sua escola, faculdade, no seu trabalho, que você conseguiu um êxito lá, e não que isso não seja bom. Por exemplo, um dia que eu fui muito feliz na minha vida, foi o dia que eu casei, foi o dia que eu tive filho, para quem não sabe eu tenho 2, né? Então no dia que meus filhos nasceram, são dias de alegria. Mas aqui Paulo orienta, não se alegre nessas coisas, se alegre no Senhor. E ele diz, de novo, ele repete para enfatizar, novamente direi, alegrem-se. Então você pode tentar se alegrar em tantas coisas, e isso vai passar e não vai satisfazer a sua vida, a sua e a minha alegria. E Paulo aqui nos recomenda a gente se satisfazer tendo alegria no Senhor, até porque a alegria do Senhor a nossa força é. E é interessante que, se você lembrar da divisa em que Jesus
está falando lá em João 15, né? A gente já pregou sobre isso, lá da divisa do acampamento. Se você lembrar que Jesus está falando assim, se vocês guardarem as minhas palavras, guardem as minhas palavras, fiquem com as minhas palavras, para que a minha alegria seja completa em vocês. A alegria de Jesus estar nas nossas vidas, daqueles que obedecem, que guardam as palavras. E ele vai continuar essa conversa, vai falar do Espírito Santo, e já lá em João 16, 22, ele vai dizer assim, olha que interessante, porque ele estava dizendo que ia embora, ia deixar o Espírito Santo, mas mesmo num momento de tristeza, de despedida, porque Jesus ia embora, olha o que Jesus fala, assim acontece com vocês, agora, naquele momento que ele ia embora, é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Então a alegria de Jesus já é hoje enxergar esse dia que ele voltará e vai nos ver novamente. A gente vai vê-lo face a face. Ele já disse assim, prometeu isso para já a gente ser sustentado por uma alegria, de uma certeza, de uma esperança que vai se cumprir da volta dele. Então o cristão, ele não olha para as coisas dessa terra, desse mundo, para se alegrar. Ele pode até se alegrar com essas coisas, mas ele já está vacinado, ele não cai nessa. Sabe que a alegria daqui às vezes passa, acaba. Um filho que nasce, você fica feliz, daqui a pouco ele está te perturbando, você fica chateado com ele, porque a vida é assim. Mas a alegria de Jesus é eterna. Então a gente tem que olhar primeiro para quem? Para Jesus. E o segundo ponto, olha que Paulo vai falar, além da alegria, a alegria traz outras coisas. Ela traz uma paz que vem de Deus. Esses dois versos aí, 5 e 6, ele vai dizer, primeiro no verso 5, né? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, que em outras versões, moderação. O seu jeito de se comportar tem que ser amável, moderado, controlado por Deus, pelo Espírito, pela obediência que você tem a Ele. E isso já vindo permeado de alegria. E você fazendo isso, você vai ter algo como consequência. Ele vai mostrar aqui. Mas ele diz assim, perto está o Senhor. Quer dizer, o Senhor está chegando. Jesus está perto cuidando e Ele está vindo. Então você tem que se aprumar, se comportar, agir de acordo, não surtar e ficar doidão por aí fazendo coisa errada. Não, você tem a alegria que te sustenta. Então uma consequência de alguém que está alegre, mas uma alegria santa, uma alegria de quem recebeu de Deus, não é um comportamento ignorante, um comportamento mal educado, um comportamento até desobediente, mas é um comportamento moderado, um comportamento que sabe se colocar porque está sendo satisfeito no Senhor. Então Paulo traz essa orientação para a gente e ainda fala assim, perto está o Senhor, fica calmo, fica tranquilo, perto está o Senhor. Apocalipse 22, 12 vai dizer assim, Jesus falando, o Cordeiro de Deus, o Jesus ressuscitado que é apresentado em Apocalipse, ele diz assim, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Então é isso que tem que nos sustentar, é isso que tem que nos deixar alegres, e por isso nós podemos nos comportar. A gente não tem desculpa para falar assim, pastor, você não sabe o que eu estou passando, eu não sei qual é a história, mas eu sei que qualquer coisa ruim que você esteja passando, e é ruim mesmo, pode ser ruim, não é motivo para arrancar a alegria de Deus da sua vida. A alegria de Deus está em você, sustentando você, até mesmo quando uma tristeza, um falecimento, uma perda, alguma coisa terrível acontecer. É a alegria de Deus que te sustenta, é a certeza que Jesus virá, é a certeza que a recompensa está com Ele, e Ele vai colocar nas nossas mãos. Amém? Vocês acreditam nisso? Quem acredita, quem crê diz amém. Isso aí, não dorme não. Botei os adolescentes tudo acordado no acampamento. Aqui não pode dormir não. E o verso 6, desse mesmo tópico que a gente está falando, da paz que vem de Deus, que primeiro então você precisa ter amabilidade, moderação, vindo dar essa alegria, dessa certeza da volta de Jesus. Aí ele vai falar assim, não andem ansiosos. O pessoal fala tanto de ansiedade hoje em dia, a ansiedade às vezes é tão... vamos dizer assim, é uma tentação tão grande na vida do adolescente até, e de qualquer pessoa, do adulto também, é uma tentação tão grande, que a tentação, ela adoece as pessoas,
Já é considerado, então, de certa forma, algum nível de doença ou transtorno. Mas eu não vim falar de doença nem de transtorno, eu vim falar do que a palavra de Deus está dizendo sobre isso. Jesus, antes de Paulo, falou assim também: não andem ansiosos pelo que comer e vestir. Ele vai falar dos passarinhos, das plantas, da flor, dos lírios do campo, que Deus cuida de todo mundo. Vai dizer assim: basta cada dia o seu mal. Se preocupa com o dia de hoje, não fica se ocupando antecipadamente dos outros dias. Olha para o dia de hoje, que Deus já está cuidando de você hoje, ó. É claro que a gente pode fazer planos, não é para ser desorganizado, mas é não ser também desequilibrado. Isso é ansiedade. O desequilíbrio é você não confiar que Deus está cuidando de você. É não confiar que se Ele cuida das plantas, dos passarinhos, se Ele cuida das flores, Ele cuida de você. E aí, neste sentido, se é não confiar, significa que é desobedecer. Então é pecado. Ansiedade na Bíblia é pecado. Agora, existem pecados, porque tem gente que fala assim: pastor, eu não tenho culpa de estar doente de ansiedade, eu não tenho culpa. A pessoa vai falar isso. Aí eu digo para você: existem pecados que adoecem a gente, e todo pecado você tem culpa. Existem desobediências que, de tanto você desobedecer, você vai adoecer, e uma delas é a ansiedade. Eu não quero dizer que se você está doente nessa área, eu não quero dizer que você não está doente. Eu não estou discutindo, eu não sou aqui um terapeuta para decidir se você está doente ou não. Mas eu estou aqui para dizer que essa coisa que te adoeceu, ela é pecado. E você só pode vencer o pecado, não vai ser com terapia. Você pode vencer a doença com a terapia, você pode vencer a doença com algum tratamento. Mas o pecado você só vence com Jesus e com a alegria que sustenta você. Tem uma diferença. Então aqui, se você, por algum motivo, seja a ansiedade ou qualquer outro caso, você se perceber adoecido por um pecado que você praticou várias vezes, naturalmente você vai ter que fazer algum tratamento para corrigir tratar essa doença. Agora, se aquilo é pecado, a vitória só vem através de Jesus. Não vai ser por nenhum tratamento. O tratamento vai para mitigar, para aliviar, para ordenar um pouco, coordenar a sua mente. Mas a vitória sobre este pecado, seja a ansiedade ou qualquer outro, ela vem através de Jesus. Entregando a sua vida para Jesus, se arrependendo desse pecado e buscando a sustentação espiritual que vem da oração, da leitura da palavra e do convívio na casa do Senhor com os irmãos que te ajudam a ser cristão. É com isso que você é curado. Tá certo? É com isso que você vence o pecado. Então fica dado esse alerta. Aqui Paulo então ele vai dizer, vai repetir Jesus: não andem ansiosos por coisa alguma. É uma ordem. Não sinta ansiedade. Não foi isso que ele falou. Sentir, você vai acabar sentindo. Agora você vai tomar uma decisão: não vou dar vazão para este sentimento. Eu vou trazer aquilo que me dá esperança. Jesus prometeu voltar, Jesus está perto, eu tenho a alegria do Senhor, e eu vou começar a me alimentar disso, e não ocupar a minha mente com o dia de amanhã, de depois de amanhã, e ficando ansioso e adoecido. Estão entendendo? Está fazendo sentido, galera? Tá? Então é isso, tá? Esse é o segredo. Então vamos lá, Paulo falou isso, e ele diz, mas em tudo, todas as coisas da vida, em vez de ficar ansioso, mas em tudo pela oração e súplicas. Então qual é o segredo? Oração, estar na presença de Deus, orando, clamando, súplica e ação de graça. Sabe o que é ação de graça? Gratidão pelo que já tem, pelo que recebeu. O primeiro motivo de gratidão é a salvação. Você recebeu? Então, gratidão. Não importa se você está ansioso, eu também fico preocupado amanhã, eu já estou pensando no ano que vem, a gente fica, né? Mas assim, primeiro gratidão pela salvação, gratidão pela saúde, gratidão pelo dia de hoje, gratidão porque você não morreu, você está vivo aqui, cara, está respirando, gratidão, oração, súplicas e ação de graças. Apresente os seus pedidos a Deus. Está ansioso, Senhor? Não estou conseguindo, só consigo pensar no dia de amanhã. Não estou conseguindo, me ajuda, estou fraco. Mas eu te agradeço pela salvação.
Eu sou ruim, eu não consigo, me ajuda. Está aqui o caminho, a solução. Ah, mas eu não creio. Ah, mas eu não creio, então talvez você precise se converter, ser convertido. Porque quem não crê, é porque não passou pela regeneração. Porque quem passou pela regeneração tem fé e crê. Eu creio, posso fraquejar, posso ficar ali cansado, enfraquecido, afetado, mas eu creio. Eu não consigo direito, mas eu creio. É diferente. Se você crê, você foi regenerado. Você está na luta espiritual entre a tua mente, a tua carne, a tua mente querendo abraçar as coisas desse mundo, tentando ter certeza com as certezas desse mundo, ao invés de se colocar diante do Senhor, tomar posse das promessas do Senhor que a gente já leu aqui e confiar nelas. Aí é a batalha da carne contra o espírito. Se você é crente, você está nessa batalha. Mas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aí o terceiro, ele vai falar de não andar ansioso. Ele vai falar disso, de uma paz que vem de Deus baseado em não ficar ansioso, baseado em colocar-se diante do Senhor em oração, súplicas e ação de graças. Mas agora nós vamos entender melhor essa paz. Ele vai explicar, apresentando os seus pedidos a Deus, ele vai explicar agora, verso 7. E a paz de Deus que excede, que ultrapassa todo entendimento, porque a lógica humana, a razão humana vai olhar às vezes para aquele momento ali de luta e vai dizer assim: meu Deus, está tudo errado, vai dar ruim, esse barco vai afundar, tua vida vai dar errado. Se você olhar o cenário, morreu todo mundo, não vai sobrar ninguém. Mas apesar de tudo isso, a paz que vem dessa alegria, que vem desse convívio com Deus, dessa amizade com Deus, de oração, de confiança, de obediência, de não se permitir ficar ansioso, de estar alegre, agradecido na presença dele por tudo que já recebeu de Deus, essa paz, ela transborda, ela excede. Você olha para essas coisas e você fala assim: isso não me importa, o que me importa é o Senhor. É como cantamos, sobre João Batista, que está se gastando, que ele cresça e que a gente diminua, que a gente não tente ser superior, que a gente se coloque. Paulo vai dizer que a morte para ele é lucro, não é verdade? O cristão é isso, ele olha para o prejuízo, ele assume o prejuízo. E se esse prejuízo é para que Cristo seja conhecido, glorificado, se essa aparente perda na sua vida é para que Jesus seja conhecido e adorado, então abraça isso. E tenha uma paz que excede todo entendimento. Aceite o prejuízo. O que é o prejuízo nessa vida, comparado com o maior lucro que você já recebeu, que é a salvação? Você está no lucro e sobrando. Essa é a ideia. Então Deus aqui prometeu uma paz que excede todo entendimento, mas ela é sobrenatural, e você só pode se firmar nessa paz e compreender e tomar posse, vivenciar, desfrutar dessa paz, se você visualizar isso com olhos espirituais. Bem, terminando o nosso sermão, pode colocar no próximo, por favor. 3 lições. Primeiro, a gente já falou no outro sermão, eu repito aqui agora: Cristo, somente Cristo, Ele é a fonte da verdadeira alegria. Existem falsas alegrias, mas a verdadeira, está em Cristo. Ela vai vencer todas as adversidades dessa vida. Ah, tu não sabe como é que é meu chefe no meu trabalho. O jovem que já trabalha, Tu não sabe, aquele chefe ali, ele parece o Satanás. Mas o Satanás está derrotado. E se ele parece o Satanás, então ele está derrotado junto, de mão dada com o Satanás. Entendeu? Não precisa ficar com medo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então Jesus é a fonte da sua alegria. Ah, pastor, tu não sabe, eu estou passando luta na minha casa, meu pai e minha mãe estão se matando lá. Eu sei que é difícil, mas tu está vivo. Ora por eles e tu está vivo. Continua caminhando em direção ao Senhor. Uma hora Ele vai te dar uma direção, uma resposta, e até mudar o cenário da sua casa. Mas independente de qualquer coisa que acontecer, se não melhorar, se não mudar, muda você. Você está confiando no Senhor. E você está sendo sustentado. Por quê? Porque em Jesus você tem essa libertação, essa paz, essa satisfação.
É como o Salmo 91, só que a gente às vezes vê com uma perspectiva diferente, né? Tipo assim, 1000 cairão ao teu lado, aquele versículo. 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí você pensa assim, é quando estão lutando contra mim. Sim, mas o mundo inteiro luta contra quem é de Jesus. Então, pode não ser alguém que falou assim, eu estou lutando contra você, literalmente. Mas uma perda, uma briga, uma situação na sua casa, tudo isso está acontecendo para tentar te derrubar. Mas como você é de Jesus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E você não é atingido. Você é transformado, aperfeiçoado, melhorado, corrigido. Até cada vez mais parecido com Jesus. Que viveu uma vida de obediência, de humilhação e de sofrimento. E aceitou o sofrimento, o prejuízo. Cristão quer ser alegre, quer ser feliz, é como a gente cantou. Perca para ganhar. Jesus falou, aquele que perder a vida vai ganhar. Perca. Se você perder, adolescente, gaste-se, não apenas nos estudos, e veja bem, os estudos é para que você tenha uma vida melhor, né? Uma vida aqui na terra melhor, mas para que você tenha uma vida eterna, gaste-se não nos estudos, gaste-se na presença do Senhor. Servindo ao Senhor, seja nos estudos, seja quando você vem na casa do Senhor, no templo, seja na sua casa, gaste-se na presença do Senhor. É como a canção, quando a gente perde, a gente ganha, perdendo tudo por amor, é isso que a gente cantou, perca tudo por amor a Jesus, porque Ele não perdeu tudo, porque como Ele é Deus, Ele não perde, mas Ele deu tudo. Deu e se fez como alguém que perdeu, para depois pegar de volta, porque agora eu tenho autoridade para pegar de volta, e você vai ter tudo de volta também. Perca igual Jesus, para ganhar também igual Jesus, amém? Segundo aprendizado, a oração é a cura de toda ansiedade. Não quero deixar nenhum psicólogo sem emprego, não é isso não, tá? A Samara está aqui, psicóloga, tem gente aqui que é da área também, né? Mas assim, vá no teu psicólogo de confiança, desde que ele seja crente, de preferência, tá? Porque o não crente, ele vai falar coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas assim, o crente, ele pelo menos ele vai lhe apontar em direção à palavra. Mas o fato é que a oração, pelo que a gente leu nesse versículo, é a cura para a ansiedade. Sim ou não, gente? Não está escrito isso? Então, antes de você falar, eu já tentei de tudo, tu não tentou nem a oração, meu amigo. Então, sem vergonha, está de caôzinho com a gente, entendeu? Tenta aquilo que Deus mandou tentar. Faça aquilo que a palavra manda fazer. E se isso se tornar realmente um transtorno, uma doença, naturalmente, procure alguém especializado. Mas saiba, a vitória só vai vir através de Jesus. Amém? É igual também as questões orgânicas. A gente vai no médico, ele nos ajuda a curar as questões orgânicas do nosso corpo. Sim ou não, gente? Mas quem curou de verdade? Foi o médico? Foi quem? Foi Jesus, foi o Senhor. Mesma coisa. A cura está nele, no Senhor. A oração é a cura para toda ansiedade e para toda enfermidade. E também para pecados que você precisa vencer. A oração e a confiança em Jesus. Terceiro e último tópico. A paz de Deus, ela está disponível para nós. Às vezes as pessoas vêm e leem textos sobre a paz e acham lindo, bonito, mas elas acham assim, eu queria tanto ser como aquele irmão, aquela irmã que está lá na paz de Jesus. Eu não consigo, mas meu irmão, a paz está disponível. A paz de Jesus está disponível. A gente dá a paz para o outro. Quando em vez de dar bom dia, boa noite, às vezes de falar paz do Senhor, irmão, não é isso? Você está dando paz e recebendo paz. E como é que você não consegue desfrutar dessa paz? Sabe o que falta? Confiança, falta fé, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouça aquilo que te sustenta, a palavra de Deus, e você vai ver que a sua fé vai crescer ao ponto de você desfrutar da paz, que você dá e recebe e nem percebe. Receba dessa paz, vivencie essa paz, saiba que ela está disponível, não perca a oportunidade. E a palavra de Deus ainda diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Uma hora, Paulo falou, perto está o Senhor. Uma hora, ele vai ficar perto só para quem, né, se entregou de vez para Jesus. Mas vai ter para aqueles que não creram, que duvidaram, que não confiaram, que não obedeceram, que não se entregaram. Esses aí, vai ter uma hora que vai acabar o tempo.
e ele não vai mais estar disponível. Essa página não vai estar mais disponível. Bem, para concluir, pode passar e terminamos. Para concluir o nosso sermão, eu queria então dar algumas palavras finais para vocês. Primeiro, precisamos reconhecer esses versículos, do 4 até o 7 que a gente leu. São versículos maravilhosos, com promessas maravilhosas, com orientações maravilhosas. Sim ou não, irmãos? É ou não é verdade, irmãos? Para a sua vida, para a minha vida, para a prática, para o dia a dia. Não adianta falar que não tem resposta na Bíblia, que tem. Acabamos de ver um trecho aqui que tem. A gente é chamado aqui, pelo Senhor, através do apóstolo Paulo, a se alegrar sempre. Alegrar é uma decisão, é confiança. Tudo vai ser baseado na obediência, na confiança no Senhor. Alegrar, não ficar ansioso, amar. Amar é mandamento, não é sentimento. É obediência, sempre obediência. E estão esvaziando lá fora a compreensão do assunto do termo obediência. E o que derrubou o ser humano no jardim foi a falta de obediência, foi a desobediência. Nós fomos chamados para obedecer. Quando você obedece, os seus sentimentos serão moldados e vão acompanhar. Então você obedeceu para o amor, vai sentir amor. Você obedeceu para confiar e ter alegria, vai sentir alegria. Você obedeceu ao ponto de não ficar ansioso, não vai mais sentir ansiedade. É isso. Os seus sentimentos, que são expressos naquilo que a Bíblia diz, o coração enganoso do ser humano, né? O coração que é enganoso, os seus sentimentos, eles não vão mais te enganar, porque você vai estar sendo guiado, controlado, aperfeiçoado, levado pelo Espírito Santo. Amém? Então, meu querido, minha irmã, meu irmão, meu adolescente, meu jovem, pai, adulto, você que me acompanha pela internet, a alegria que Paulo descreve, ela não é baseada numa vida sem problemas, a gente sabe disso, mas é uma confiança inabalável. Nós fomos chamados para sermos inabaláveis. Inabaláveis sozinhos? Não, inabaláveis no Senhor. Por causa dele, porque ele é soberano e ele governa todas as coisas. Se você quer saber mais sobre soberania, todos os domingos no mês de outubro, o Ministério Infantil está falando sobre soberania. E eu também vou falar nesse domingo pela manhã sobre a soberania de Deus. Ele é soberano. Nada está fora das suas mãos, nada escapa ao seu controle. E você precisa crer e confiar. Está duvidando, está faltando ouvir a palavra de Deus para que você tenha fé. Quando a gente olha para o sacrifício de Jesus na cruz, a vitória dele, a ressurreição, como a gente não pode ter alegria disso? Aí eu não tenho motivo. Tem, meu querido. Então tu não é crente. Tem. Aí o que você tem que fazer? Quero trazer à memória o que me dá esperança. Tem que fazer igual o salmista, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. É isso. Quando você percebe que Jesus deu tudo para a gente, deu tudo para você, para que a gente possa viver uma vida de alegria, de confiança e de paz, não tem como dar errado. Em Jesus a gente encontra a plenitude, o máximo da alegria, e esse máximo nunca acaba, é eterno e cada vez aumenta. Na sua presença a gente tem paz, que excede toda a compreensão humana. Uma palavra para você que não é crente, está me ouvindo aqui. Ou você que acha que é crente vai descobrir que não é, não sei. Você que não entregou sua vida para Jesus de verdade. Você que está me ouvindo, só tem um jeito para você. É o jeito que tem que serve para todo mundo, é entregar sua vida para Jesus. Entenda o seguinte, só Ele pode dar paz e alegria para você. Pronto, acabou. Você quer paz e alegria? Não vai ter em nada disso que você está tentando. Não vai ter naquele pecado, não vai ter naquela festinha, não vai ter com aquela pessoa, até com aquele casamento, não vai ter com aquele filho que você pediu a Deus, não vai ter. Não vai ter. Só vai ter com Jesus. Minha esposa é uma bênção, meus filhos são uma bênção, mas quem me satisfaz é Jesus. É assim que você tem que crer e viver. É assim que nós somos chamados, para expressarmos nosso amor, a nossa obediência ao Senhor. Não crente,
Você que não entregou sua vida para Jesus, é hoje, cara, entrega a sua vida. E mude hoje, você vai ser ressuscitado, você vai reviver, você vai ser regenerado, você vai abrir sua mente, a sua mente vai ser liberta, tu vai, caramba, tu vai explodir, você vai abrir um olhar espiritual, você, caramba, eu não via nada disso, eu não entendia nada disso. Às vezes nada à sua volta vai mudar, o que precisa mudar é só você, e Ele vai mudar você. Você que é crente, a gente que está aí todo dia na igreja, falando que é de Jesus, que é batizado até, você que já conhece Jesus, mas tem lutado com a ansiedade, com a falta de alegria, lembre-se de uma coisa, lembre-se quem é o seu Deus. Não é possível que você vai achar que os desafios dessa vida, seja até problema da ansiedade ou outros, não é possível que você vai achar que Deus é fraco, que Deus é menor que essas coisas. Deus é maior do que todas as coisas. Lembre-se do seu Deus, de quem é Ele, do que Ele já fez por você e continua fazendo. Não se esqueça, Ele está no controle, Ele está perto, Ele te convida hoje a deixar toda a preocupação no altar dEle, na presença dEle. Deixa no altar do Senhor a tua preocupação, seja qual for. Busque a alegria dEle com a oração, confie na paz que Ele oferece. Viva com esse coração que Ele renovou e ressuscitou, um coração grato, agradecido. Ele está pronto para renovar a sua vida, para te renovar, renovar a sua alegria, renovar a sua paz, que só Ele pode dar. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, como a gente sabe na palavra dEle. Que a paz dEle possa exceder toda a compreensão humana e nos sustentar, e nos acalmar e tranquilizar. E que Ele, o Senhor, nos guarde os nossos corações enganosos e nossas mentes, para que a gente vença, independente das circunstâncias, e que a gente vença, e somente pode vencer naquele que é a fonte de toda alegria, Jesus. E para tanto o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar.